Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouco sobre linguagens artísticas, né? Bom, vocês já estão com o texto aí, eu tô com o texto aqui. Nesse primeiro momento, nós juntos vamos fazer a leitura desse texto, né? Acompanhar esse texto e junto vamos conversar, dialogar um pouquinho sobre o que tá escrito aqui. E no final vai ter uma proposta super bacana pra gente, ok? Mas primeiro, puxa a vinheta. Pronto, agora sim, agora pode começar. Só que se você não é inscrito aqui no canal do Pro, deixa seu like, se inscreva, comenta alguma coisinha aí. Ai, Pro, assiste a aula, ai, Pro, foi legal. Porque isso ajuda que o canalzinho ganhar uma fama, né? Vai lá saber que um dia eu fico famoso, assim, tô querendo, tô na correria. Brincadeira, mas vai que, né? Então vamos lá. Linguagens artísticas. As linguagens artísticas se dividem em 4. Quais são elas? A gente discutiu em sala. É dança, teatro, música e artes visuais, né? Então vamos lá. Artes visuais. O que é artes visuais, teacher? Artes visuais, ela compreende o desenho, a pintura e a escultura, né? O cinema e todas as demais formas de arte perceptíveis ao olho nu, preservando características do bidimensional e do tridimensional e apresentando o hibridismo ou formas clássicas, permitindo ainda a interação ou apenas a fruição por meio do ato contemplativo. Então vamos entender o que é o bidimensional. Antes eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção aqui em cima, né? Que as artes visuais, a gente falou, eu falei na verdade, né? Que ela é tudo aquilo que é perceptíveis e identificáveis ao olho nu. Então tudo que eu estou vendo aqui, eu estou... Meu Deus! Olha só, artes visuais, né? Ai, professor, mas você falou cinema. Cinema não está relacionado ao teatro? Falei e repito, realmente tem uma semelhança. Porém, quando a gente fala de cinema, a gente está falando daquela relação já pronta, a tela mesmo. Lembrando que o teatro também tem... A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o teatro, o que diferencia ele do cinema é a relação que ele é feito uma cena, né? Com uma câmera só, que essa câmera nada mais é que o olhar de quem tá assistindo, da plateia no caso. Já no cinema não. No cinema tem milhares de câmeras, milhares de ângulos, né? Foques diferenciados que no teatro não tem como acontecer. No teatro, por exemplo, a gente segue um roteiro, o ator segue o roteiro, ele se sente no lugar do personagem e lá na hora do ato ele fala, né? Ele utiliza aquilo a seu favor. Agora no teatro não, já existe um roteiro, né? O artista ele segue um roteiro feito pelo roteirista, que normalmente não pode ser mudado e pode ser regravado milhares de vezes, o que no teatro não acontece, né? Já pensou, eu errei a fala, calma aí, vamos voltar. Não, até porque quebra toda aquela magia. No cinema eu já posso fazer isso. E só relembrando, no cinema a gente tá falando a câmera, a tela, tá? Aquela imagem que passa ali. É uma imagem com movimento. Pra gente entender mais ou menos, seria aqueles quadros do Harry Potter que se movimenta, sabe? Basicamente aquilo. Agora vamos falar um pouquinho do bidimensional e do tridimensional, que tem muita gente que tem um pouco de dificuldade de entender. O bidimensional é nada mais, nada menos que algo sem relevo nenhum. Então suponhamos que a gente tem um desenho aqui nessa folha. Vou abrir aqui, pronto. Suponhamos que a gente tem esse desenho aqui, vocês estão vendo? Ele é plano, eu sei que está na folha. Tridimensional é quando eu tenho a sensação que ele está saindo da folha, ou eu consigo tocar, por exemplo. Esse frasquinho aqui na frente, ele é tridimensional, porque tem um relevo, vocês conseguem ver as dimensões desse objeto, do que está acontecendo, né? Lembrando que um desenho 3D, ele é um desenho híbrido, né? Ele não deixa de ser bidimensional, porque eu faço a mão e sinto que não tem relevo nenhum. Porém, eu tenho as sensações das dimensões daquele desenho. E aí tá aquela parte do texto que fala das relações do hibridismo. Entenderam? É isso, vamos continuar. Vamos lá, pessoal, vamos falar de dança. A dança refere-se às categorias artísticas ligadas aos movimentos harmoniosos do corpo, seja em coreografias tradicionais, folclóricas, clássicas ou modernas, revelando como os movimentos ordenados do corpo podem fisicamente construir grandes narrativas. Ou seja, vamos entender um pouquinho aqui a dança. Através do nosso corpo, a gente consegue se expressar de diversas formas, né? Por exemplo, a gente tem no balé clássico aqueles movimentos todo regradinho, né?
que é basicamente a ideia do balé clássico. A gente consegue transferir uma essência através. Porque, por exemplo, o balé clássico, ele é cheio de regras, né? Então a gente vê que é uma dança completamente erudita, uma dança que não é uma dança como, por exemplo, o hip hop, né? Que é mais solto, né? Pá, pum, foi, né? Ou como o forró, né? Ela é uma dança cheia de quadradinhos. Já, por exemplo, metodologia do Khan, que a gente estudou semestre passado, né? Em dança, inclusive. Que era movimentos mais livres, movimentos mais espontâneos, né? Então, assim, a dança, ela brinca muito com essa ideia do corpo. Desse corpo que tem várias possibilidades, esse corpo desprendido, né? E é basicamente isso. E não necessariamente a dança, ela tá ligado com a música, né? Então eu posso dançar sem uma melodia atrás, porque dança é movimento. Então quando eu vou pegar um prato, como é que eu pego esse prato? Quando eu vou varrer casa, como é que eu varro? Como esse corpo se movimenta? Como esse corpo se comunica com você? Isso nada mais é que dança, meus amores. Música! Arte advinda da combinação harmoniosa de sons sucessivos e simultâneos. Ou seja, sons que começa um toque, parou, entra outro, ou como por exemplo uma orquestra sinfônica, que são vários sons acontecendo ao mesmo tempo, né? Então vamos lá, tecendo também a narrativa de enredos por meio de movimentos, assim como outras linguagens, com suas simbologias próprias, adequa a leitura e a compreensão do mundo dos sons em relação ao cotidiano. Teatro pertence ao universo das artes cênicas ou encenação, nas quais, por meio de improvisos, peripécias e alegorias, várias histórias são contadas com as mais variadas finalidades. Então o teatro, ele tem o poder de fazer um mundo dentro de um palco, né? Esse palco não necessariamente precisa ser o palco italiano, aquele que a gente conhece, né? Com cortinas e tudo mais. Pode ser no meio da rua, pode ser no meio da sala de aula. O teatro, ele tem o poder de contar a história, né? Então o teatro, ele trabalha com a sensibilidade do ato de contar. Outra coisa, para ser teatro eu preciso de público. Então, para o teatro acontecer, eu preciso que alguém assista, né? Esteja me assistindo. Mais pra frente a gente vai se aprofundar um pouquinho ao teatro. Mas por enquanto a gente fica com essa curiosidade, falar, meu Deus, é só isso, será? Será que é só isso? Não sei. Vamos continuar, vamos dar início. Quando chega na hora do teatro, a gente se aprofunda mais. Vamos dar continuidade na nossa leitura, agora na parte do funcionamento das linguagens, né? Na qual agora a gente vai entender o porquê do uso das artes visuais, da música, do teatro e da dança na evolução da história, né? Então vamos lá. Especificamente relacionada à cultura dos povos, ou seja, os quatro estão relacionados diretamente à cultura de todos os povos existentes até então, né? Em determinado tempo e localidade, as linguagens artísticas adquirem vários formatos no decorrer de sua evolução, ou seja, foram se contando-se histórias por meio dessas quatro linguagens, né? No decorrer da sua evolução, com estabelecimento de regras e elementos próprios de funcionamento, indo de encontro às crenças, identidades, anseios das sociedades. Ou seja, cada período ele tinha sua marca de acordo com a necessidade e o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, por exemplo, a música se desenvolvia com essas marcas, com essa necessidade, a dança, o teatro em si. Por exemplo, quando a gente fala música e dança, né? Quando a gente joga para os índios, né? A música e a dança acontecem não da mesma forma que a gente idealiza, porque para eles tem significado. Então, por exemplo, eu vou dançar para enaltecer a morte de alguém. Hoje os meus cachorros estão só por Deus. Eu vou voltar. Para enaltecer a morte, para dançar para colheita, dançar para chuva. Eu canto num festival entre os grupos, nunca só, todo dia. Então assim, aquela cultura, né, aquele período marca a cultura daquele povo, né, através da dança, músicas, artes visuais, pintura facial, né, pintura corporal, perdão, e teatro. Dessa forma, podemos observar diferenças entre a pintura, a dança, o teatro, a música produzidos em várias partes do mundo, onde cada linguagem desenvolveu um mecanismo próprio de notação,
significados e processos de criação, de acordo com a identidade cultural do grupo na qual está inserida. Como, por exemplo, que eu dei a ideia dos índios, né? Só que cada povo, cada lugar daquele, né, deu significado de acordo com o que era necessário. Daí nascem as culturas e etc, etc. Agora a gente vai conhecer os conceitos, né, começando por artes visuais. Lembrando que a gente vai falar de linhas, pontos, planos, formas, cores e texturas. Vão acompanhando o textinho de vocês comigo, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês de cada um deles para ficar mais fácil ilustrar a nossa aula, né? Então vamos lá, vamos entender as linhas regulares e as linhas irregulares primeiros. Como vocês veem aqui, são as linhas que dão formas, né? Então são linhas normalmente que fecham as formas retas, né? Não tem muita explicação, são linhas que fecham formas, né? As linhas retas, que vocês já conhecem, que dá origem à linha vertical, à linha horizontal, linha diagonal, né? As linhas curvadas, então a gente tem a espiral e as linhas curvadas, lembrando que quando uma linha dá ligação ao outro ponto, começa num ponto e dá ligação no outro ponto, ela deixa de ser linha e cria uma forma, né? Passa a virar um círculo, uma circunferência, né? As linhas seccionadas, que nada mais é que linhas tracejadas, as linhas pontilhadas e tracejadas novamente. Eu coloquei duas vezes com termos iguais, tá? Mas seccionadas e tracejadas são a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos. Ele é a mais básica representação geométrica, né? E as linhas nada mais é que são formas feitas por sucessão de pontos, ou seja, vários pontinhos, um pertinho do outro. Que pra gente comparar, vamos pensar em pixels, que são vários pontinhos. Quando a gente distancia, né, esses pontinhos se juntam e aí dá alusão. Ó, vamos fazer um teste. Eu vou colocar vários pontinhos aqui na tela e aí você vai fazer assim, ó, vai fechar o olho. Sabe quando a gente fecha o olho? Não fecha o olho, mas deixa o pouquinho aberto, sim. Vocês vão ver, é só uma experiência. Colocando aqui pra vocês, fechem aí os olhinhos e me fala, não virou uma linha? Esse é um teste básico pra gente entender a ideia dos pontos, tá? Então, um pontinho perto do outro sucessivo cria a ideia da linha. A ligação de um ponto para o outro ponto também cria uma linha. E quando a gente está fazendo a ideia lá da curva, que eu expliquei, onde um ponto vai para o outro ponto, cria uma forma que é o círculo. Vamos falar de planos agora? O plano, ele vai ser o que vai mostrar se é um plano bidimensional ou um plano tridimensional. Eu vou colocar aqui agora essa imagem desse cubo. Ele é um cubo que a gente consegue ver todas as faces dele, né? Isso daqui é uma figura tridimensional, né? A gente consegue ver todos os planos. Agora eu vou mostrar pra vocês um cubo de frente. O cubo de frente é um quadrado. A gente não consegue ver aliás, a gente não consegue ver os planos dessa figura. Então, essa figura aqui é um plano bidimensional, tá? Então, os planos nas linguagens visuais nada mais é o que faz a gente entender se a figura é bidimensional ou tridimensional. Tridimensional quando tem profundidade, bidimensional quando é relevo, não sinto nada. Relevo não, perdão. Uma superfície, liso. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre formas, né? Que são elementos essenciais para as artes visuais, pois elas dão vida às ideias dos artistas. Memorizem isso, ideias dos artistas. Sejam de forma realista ou abstrata. Em pinturas, esculturas e desenhos, etc., podem também representar a regularidade ou irregularidade. Então, ó, vamos entender agora a parte das formas, né? O que ele está querendo dizer com formas? As formas, gente, basicamente é o que dá estrutura em todo o desenho. Vou colocar aqui um trabalho do Pablo Picasso, na verdade, 2 trabalhinhos aleatórios deles. A gente consegue observar, dentro do trabalho do Pablo Picasso, as formas em evidência, porque por ele trabalhar o movimento cubista e tudo mais, a gente consegue ver mesmo. É o objetivo a gente chegar a essas formas. Agora, vou colocar aqui um desenho realista. Olha só esse desenho realista. A gente consegue ver as formas que é necessária para criar esse rosto, né? E aí, foi o que eu falei pra vocês, né? As formas são utilizadas para quê? Para dar vida
as obras dos artistas, ou seja, eles utilizam aquele suporte, o círculo, o quadrado, para criar sua composição. Show? As cores, elas se apropriam da semiótica, né? Que nada mais é que o estudo dos significados, né? É o estudo da construção dos significados. Ou seja, como assim, professor? As cores dentro dos trabalhos artísticos, elas têm completamente influência. Você acha que o cara pinta um negócio de azul porque, eu gosto de azul? Não. Vamos jogar para a prática. Vamos entender esse contexto na prática para facilitar o nosso processo de aprendizado. Vamos se imaginar dentro de um quadrado amarelo, né? Você entrou nesse quadrado amarelo, aí quando você olha para suas mãos, você vê que as suas mãos também são amarelas. Quando você olha pra sua roupa, você vê que sua roupa também é amarela. E aí do nada, você olha pra frente e você vê várias pessoas. Bom, aquelas pessoas são seus amigos, tá? Só pra deixar claro. Você consegue se imaginar triste dentro dessa sala? Você consegue se imaginar sorrindo? Se sua resposta foi sim, consigo me imaginar sorrindo, é óbvio que você consegue se imaginar sorrindo, porque o amarelo é uma cor que traz energia, né? É uma cor alegre, uma cor motivacional, né? Agora vamos pensar no branco, a mesma realidade. Você se vê branco, sua roupa é branca, o quarto se tá branco, tem umas pessoas lá. Você consegue imaginar você gritando com essas pessoas nesse quarto branco? Agora, de repente, você consegue se imaginar conversando baixinho? É claro que você consegue se imaginar conversando baixinho. Por quê? Porque a cor branca, ela é uma cor que traz paz, né? No casamento, por exemplo, ela tem o significado de ser algo puro, né? Virgem, inutilizável. É claro que a gente sabe, né, no fundo, que nem sempre é assim. Mas a cor branca, ela traz esse sentimento. Então, por meio da semiótica, né, os artistas utilizam as cores para trazer um monte de significados, um monte de símbolos. Então, quando a gente vai analisar um trabalho visual, a gente também tem que se atentar às cores de que forma elas estão sendo utilizadas dentro daquele trabalho. Vou falar um pouquinho, gente, sobre textura, né? As texturas, elas surgem em esculturas, né? Então, por exemplo, como é a textura desse meu cabelo, né? Ele é várias fileirinhas, super lisas, você consegue decorar. Agora, por exemplo, um cabelo crespo, ele seria mais ondulado, a textura dele tem mais volume, né? Textura do rosto masculino, ele tem espinha, isso causa uma textura, não pode ser reto, por quê? Eu preciso representar isso, né? Também em pinturas, em desenhos formados pela sobreposição de tintas. Quando deixa aquele excesso, eu vou tentar achar uma imagem. Se eu achar a imagem, eu vou colocar aqui, né? Colagens, vou colocar uma imagem de colagem também. Bricolagem, a gente tem como exemplo, vou colocar um trabalho aqui, o Estevão da Conceição. Ele é um artista brasileiro, na qual ele pegou a casa dele e transformou, né, num castelo muito louco, cheio de quinquilharias, né? Várias colagens, várias tranqueirinhas coladas dentro da casa e fora da casa. É muito louco, gente. Quem tiver a oportunidade, pesquisa aí, Estevão da Conceição. Temos um outro artista também, vou colocar uma imagem aqui dele. Ele é brasileiro, mas infelizmente ele não é conhecido aqui no Brasil, né? Não é tão conhecido. Claro que ele é conhecido entre os artistas, mas infelizmente não com as pessoas, ele não é conhecido. Que é o Vic Muniz. Ele tem um trabalho muito incrível, é sério. Gente, assim, não é porque eu sou professor, não. Mas se você tiver um tempinho vago, assista Lixo Extraordinário. Anota aí. Vou até dar um tempinho pra vocês. Notou? Lixo Extraordinário. Gente, é maravilhoso esse documentário. Assista. Quem assistir, eu vou dar 2 pontos. Tô falando sério. 2 pontos garantidos na final. No final do bimestre, né? Faz um relatório sobre o filme e manda pra mim, né? Aí eu vou hospedar aqui uma atividadezinha opcional. Vic Muniz, Lixo Extraordinário. Quem assistir, fazer um relatóriozinho, manda pra mim, valendo 2 pontos na média, hein? Olha só. Nossa, o professor bacanudo, né? Então, temos o Vic Muniz, né? A Pátinas, que nada mais é que uma pintura feita com espátula. Também vou deixar um exemplinho aqui para vocês verem. Ela deixa um relevo mesmo, tá? Uma textura de excesso de tinta, mas esse é o objetivo, tá bom? Entre outras técnicas, né? Que criam essa ideia da tridimensionalidade ou da bidimensionalidade no desenho ou na pintura, tá? Lembrando que a tridimensionalidade, no caso das pátinas,
né, que deixa mesmo o excesso da tinta, ou da textura, quando eu vou fazer o desenho, como é que eu faço essa textura, né? Não necessariamente precisa ter. Olha só que bacana. Falamos sobre um pouquinho de cada linguagem visual e agora a gente vai pegar esse estudo que a gente teve sobre as artes visuais, né, sobre esse estudo de como observar as artes visuais, como identificar isso, e vamos transformar em um desafio que vai ser a atividade dessa aula. A gente vai trabalhar, a proposta dessa aula é trabalhar com releitura. Professor, o que é releitura? Releitura nada mais é que fazer uma releitura sobre algo, né? Reler algo, retransformar, ressignificar algo. Então, como assim? Vou colocar aqui pra vocês, vou até ficar de ladinho, essa linda obra aqui que eu amo. Gente, eu sou apaixonado por esse trabalho do Vicente Van Gogh. Olhou? Esse tempinho pra contemplar essa obra que é linda. Pronto, agora chega, né? Vou voltar aqui. Chega, né? Eu também olhei essa obra e fiz uma releitura. Eu não dei nome para essa releitura, né? Eu fui sentindo e desenhando e construindo, trabalhando todos esses elementos estudados com vocês na técnica de aquarela, e eu criei essa releitura aqui, ó, né? Vocês conseguem identificar e comparar, né, com o Noite Estrelada? É óbvio que não é igual, é óbvio que, né, não tá tão parecido, porque a ideia é trabalhar uma releitura. Mas aqui eu consegui trabalhar todos aqueles elementos que eu falei com vocês. A ideia das formas, as linhas tracejadas, né, a composição das cores e um pouquinho de cada elemento. Qual é o desafio dessa aula? O que você vai fazer? Bom, as artes, elas em si trazem um significado. Ela tem uma conversa atrás daquilo, né? Tem um porquê, tem uma linguagem crítica. Vocês vão pegar essa situação, né, que a gente está vivendo agora, de pandemia, desse cenário crítico, vão escolher alguma obra de arte aí na internet e vai fazer uma releitura dessa obra com a temática da pandemia. Então a gente vai pegar o tema, essa temática do coronavírus, e vai fazer uma releitura com alguma obra. Professor, tá, fiz a minha releitura, como é que eu faço para entregar para o senhor? No campo dessa atividade, onde você teve acesso a esse vídeo, você vai anexar essa atividade junto com a obra que você escolheu. Então, por exemplo, eu peguei a obra Abapuru, da Tarsila do Amaral, que é uma obra bem tradicional aí. E aí fiz uma releitura. Então eu vou pegar a obra que eu escolhi, vou jogar no sala de aula, junto com a minha releitura. Lembrando que você pode brincar com as técnicas, né? Vocês podem utilizar tudo que vocês tiverem ao seu favor. Então, tenho tinta em casa, posso usar tinta? Posso. Só tenho um lápis de cor, pode usar só o lápis de cor? Pode. Eu não quero fazer no caderno de desenho, posso fazer na sulfite, desde que façam as margens? Pode. Caderno de desenho não pode esquecer das margens também, tá bom? Pode. Quero usar colagem, posso usar? Posso usar colagem. Pode utilizar o que você quiser, afinal, arte incrível, né, gente? Então assim, gente, não se limite, não se coloque barreiras. Eu não sei, eu não consigo. Para de graça. Vamos pra cima, pega uma referência, pode ser uma fotografia, não precisa ser necessariamente uma obra. Seria legal se fosse uma obra, né? Pra ter essa comparação. Mas pode ser uma fotografia, pode ser qualquer imagem visual que você vai fazer essa releitura. Desde que você consiga anexar também a imagem que você pegou como referência no corpo da atividade. Espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, não tem problema, deixa aqui nos comentários. Professor, me salva, pelo amor de Deus! Se você não é inscrito no canal, gente, para de graça, se inscreve aí e ajuda. E agora é o seguinte, se você chegou até o final da aula, tá escutando o que o professor está falando nesse exato momento, escreva aqui nos comentários do YouTube mesmo, pão com queijo. Quem escreveu pão com queijo, eu vou estar dando um likezinho, fazendo várias anotações. E é isso, gente. Um beijo, fica com Deus, um abraço do professor João. Esse vídeo é do trabalho, tá? Então deixa aquele seu like aqui, tá? Pelo amor de Deus. Isso, galera, estou cansado, estou exausto, falo pra caramba. Eu sei que vocês querem começar a atividade de vocês. E é isso. Um beijo do professor João e é nessa que eu vou.